Olá, sejam bem-vindos ao Código Crítico, seu podcast quinzenal de emergência e terapia intensiva. Aqui não tem verdade absoluta. Tem gente da linha de frente tentando tomar decisões difíceis com o melhor que a ciência e a prática conseguem oferecer. Eu sou Paulo Marcelo Matos e converso hoje com os meus amigos Bruno Aládio E aí, pessoal? e William Rangel. Fala, povo. Bom, a gente sabe que existem muitas formas de você determinar a gravidade de um paciente. E a gente sabe também que na prática, doente grave de verdade é aquele que está com pelo menos um vasopressor, né? Eu lembro pelo menos da minha época de internato que eu aprendi um macete com um residente da ortopedia. Que eles tinham uma forma... Isso começou mal. Gente, Ah, presta atenção, vai fazer sentido. eu era interno, eu era jovem, cheio de esperanças. Mas era uma forma express de avaliar a gravidade. Você entrava no quarto e eles olhavam assim o número de bombas. E aí isso somava o número de bombas. Se o fiozinho do equipo era laranja, multiplicava por 2. É isso. Porque, cara, doente grave tá com noradrenalina. Essa é a verdade, assim, da sacada do ortopedista, tá vendo? Eu falei que ia ter Foi sentido. sagaz, foi Qual que era o sagaz. número de corte que define o paciente grave? Pra ortopedia, qualquer coisa maior ou igual a 1, né? Se não é soro 1088 que tá entrando, tá errado. Desculpa, Precisa de ortopedistas. Bom, a verdade, assim, a gente sabe que é um marcador de gravidade. E a primeira coisa que a gente escuta, assim, um paciente foi pra UTI, a gente se pergunta quanto que tá de nora. Acho que pelo menos vem na minha cabeça, vem na cabeça de muita gente. E por outro lado, assim, esse é um remédio que mete medo em muita gente, principalmente quem não é ali do ambiente da terapia intensiva. Eu não sei vocês, mas eu lembro o meu primeiro paciente com noradrenalina, a primeira vez que eu fui prescrever, e aí eu fui checar nas minhas anotações como é que diluía a nora, como é que começava, como é que infundia. E a gente sabe que esses questionamentos, eles são de todo mundo, né? Então, pensando nisso, a gente decidiu discutir hoje sobre vasopressores. E essa discussão vai ser focada principalmente, realmente, nesse perfil de droga vasoativa. Acho que vai ter outras discussões aí nos próximos episódios sobre inotrópicos, vasodilatadores, que também entram no rol do que a gente chama de drogas vasoativas, mas acho que talvez botar tudo no mesmo balaio vai ficar muito confuso. Então, para hoje, o nosso tema aqui vai ser de vasopressores. E a gente sabe, assim, que tem muitas dúvidas, pelo menos a gente recebe isso, inclusive, dos R1s que acompanham a gente, né? Será que realmente precisa de droga vasoativa? E aí, quando que eu devo começar? Qual droga que a gente escolhe? Uma vez que eu comecei, então como é que eu faço? Assim, começa em quanto? Essa pergunta acho que já pegou todo mundo. Aquele cinquinho básico, será que faz sentido para todos os pacientes? Como que você vai titular daí para frente? Quanto tempo a gente espera? E quando não está dando certo, será que a gente vai para um segundo vasopressor? O que a gente acha? Então, pensando nesses questionamentos todos, a gente vai trazer uma discussão aqui para vocês que eu acho que vai ser bem enriquecedora, já que temos aí Dr. William Rangel e doutora Bruna no plantão, onde chegou um paciente com quadro de sepsis de foco abdominal. Vamos supor aqui para fins de conversa que ele chegou com uma colecistite aguda e vai operar, mas só vai conseguir entrar no centro cirúrgico daqui umas 4 horas. Ele já veio do pronto-socorro com história de ter chegado hipotenso, recebeu 20 ml por quilo de cristalóide, e eles já começaram ceftriaxona e metronidazol e coletaram culturas. O paciente está com suporte respiratório com ventilação mecânica, com FiO2 de 40%, ventilando bem, está em jejum, vai para o centro cirúrgico, também acho que não era o melhor momento de comer, e está com a PAM mantida ali em 50, um tempo de enchimento capilar de 5 segundos, ele tem um lactato de 50 miligramas por decilitro. Como é que vocês vão melhorar a hemodinâmica desse paciente? E acho que pode começar com você, Will. Boa, acho que medicação que todo mundo ama, noradrenalina, né? Então acho que a gente tem algumas opções de vasopressores para começar. A gente tem bem estabelecido que para a grande maioria dos casos, noradrenalina vai ser a resposta para basicamente todos os pacientes quando você pensa em hipotensão. Acho que esse cara que ele já recebeu um pouco de volume, ele recebeu ali uma sepsis de foco abdominal, tá com 20 ml por quilo. Tem duas estratégias que você pode seguir, né? Acho que primeiro, ficar restrito ao volume. Então pensar, nossa, já recebeu 20, eu ainda tenho uma brechinha ali de 30, se a gente for pensar na recomendação aí do Survive Sepsis Campaign. Então você poderia inicialmente fechar os 30 ml por quilo desse paciente,
Mas eu tenho pra mim acho que a gente tem um corpo de evidência que fala um pouco a favor disso também, de que esse paciente ele não respondeu com uma dose inicial de vasopressor, por que que eu vou manter ele hipotenso por mais tempo para aguardar mais 500, 1 litro entrar, para perceber, nossa, realmente ele não respondeu a 30 miligramas, 30 ml por quilo, agora sim, vamos começar a droga. Então, deixa eu ver se eu entendi. Assim, quando eu me formei e comecei a dar plantão em pronto-socorro, eu tinha na cabeça que era 30 ml por quilo e qualquer conduta só podia vir daí. Eu lembro vivamente, assim, eu prescrevendo, faz 500, faz mais 500, e fazendo as contas ali do quanto faltava para bater os 30 ml por quilo, rezando E para o que rim aquela. dele pedindo arrego, né? Tipo assim, por É, favor, me dê pressão. rezando para a pressão subir. E aí, uma vez chegava nos 30, eu disse: não, agora tem que ser noradrenalina. Então, o que você está argumentando aqui é que talvez eu nem precise esperar isso tudo, você já entraria com vasopressor antes. Entraria com vasopressões. Nesse caso aqui, com certeza. Eu não sei, eu não tenho um valor certo na minha cabeça, mas eu tenho algo do cheiro de você ter visto muita sepsis de foco abdominal, sepsis em geral, de que eu imagino, cara, esse paciente aqui ele não vai responder muito bem. Então, via de regra, esse paciente chegou, vai correr 500 mil, a menos que ele tenha alguma contraindicação a volume. Mas quando o paciente ele já tá, nossa, ele tem um mótile importante, um tempo de enchimento muito reduzido, o cara tá cianótico, a oximetria dele não pega, esse paciente eu já vou prescrever o primeiro volume junto com a noradrenalina, que é o tempo de o soro tem na sala, toda sala tem um soro para pegar, um soro fisiológico, um Uhum. ringue, até você ir lá na farmácia, pegar a noradrenalina, preparar, vai ser o tempo de pelo menos 500 ml entrar, e você vê minimamente para que lado que esse paciente está entrando, tá andando, né? Mas eu acho que eu boto na minha cabeça hoje em dia, antes dos 30 ml por quilo, pelo menos 1 litro vai entrar enquanto eu tô me preparando ali para já pensar em colocar a noradrenalina. É legal que essa é uma estratégia que faz muito sentido, né? Quando você pensa, eu quero minimizar o tempo que esse paciente vai estar hipotenso. Se eu estou suspeitando que ele tem um choque séptico, ele deve ter um componente de vasoplegia, então talvez uma droga que vá fazer um pouco de vasoconstrição vai ajudar. E a gente imaginaria que deve ter milhares de estudos sobre isso. E a verdade é que é bem escassa a literatura de vasopressor nessa fase, né? Porque a maioria dos estudos que a gente tem, e aí indo desde a época do Rivers até os três clássicos que desbancaram o Rivers, o Process, o Promise e o Arise, todos eles fizeram uma fase inicial de expansão volêmica. Talvez assim, um dos poucos que realmente testou desse começo de cara é o Sensor Trial, né? Que ele pegou exatamente essa estratégia que o Will está falando. Assim, é um estudo pequeno, unicêntrico, com todas as limitações advindas daí, mas eles compararam você já começar um vasopressor na reanimação inicial versus fazer só volume, e esses pacientes eles tiveram um período mais curto de hipotensão. Então parece ser seguro e parece fazer sentido, né? Talvez você minimizar tempo de hipotensão nesse momento vai ajudar no longo prazo a trazer algum benefício para esse paciente. Mas a pergunta que eu faço, assim, uma vez que, entendendo, talvez vasopressor faz sentido, pode fazer sentido, eu até pergunto para você, assim, Bruno, mas por que fazer vasopressor, assim? Eu concordo com a abordagem do Will, eu acho que faz sentido, mas como que você argumentaria com alguém que chega e diz, por que não fazer então 30, 40, 50, 60 ml por quilo de volume? Já que eventualmente eu vou preencher aquilo ali, vou dar tônus e essa pressão vai subir. Bom, eu acho que toda essa conduta que vocês estavam discutindo agora e essa pergunta me remetem ao motivo de usar vasopressores. Na verdade, no paciente que está chocado com sinais de má perfusão, que a gente quer aumentar fluxo. E por que que faz sentido nesse perfil de paciente, que é um paciente com choque séptico aí de foco abdominal, eu começar com vasopressor antes de ter terminado a minha meta ali dos 20, 30 ml por quilo? Porque, na verdade, eu quero melhorar fluxo e o fluxo, o débito cardíaco, né, ele é determinado por 3 componentes principais. Então, o débito cardíaco, a resistência vascular sistêmica e o volume circulante. Dá volume, beleza, eu vou estar aumentando a quantidade de sangue que tá passando ali pelo corpo. Mas o grande problema quando a gente está falando de choque distributivo é que a gente vai ter uma redução da resistência vascular sistêmica. Os vasos vão estar mais dilatados, e daí eu preciso de mais líquido para encher o tanque. E daí a função dos vasopressores, uma delas, é aumentar o volume circulante. Então a gente tem um sistema de baixa capacitância, que é o sistema venoso, que tem uma quantidade, como se fosse um reservatório de sangue, que os vasopressores vão conseguir resgatar desse sistema e jogar na circulação efetiva para a gente aumentar o fluxo. Então, o que você está me dizendo aqui é que eu vou ter um paciente que está com choque séptico, então isso vai induzir vasoplegia, que afeta o sistema venoso.
E aí esse sistema então venoso que ele estava relativamente preenchido ali, ao ficar bem dilatado, aquele líquido para de gerar pressão dentro dos vasos, ou seja, ele para de empurrar a parede dos vasos, que é o que a gente chama de volume estressado, né? É aquele volume que gera alguma pressão dentro da parede do vaso. E aí quando eu resgato o tônus com vasopressor, eu espremo aquilo ali tudo de novo e eu resgato esse líquido para a minha circulação. Então, em algum momento, o vasopressor ele também tem um papel meio expansor de volume, é isso? É isso mesmo, que é o que a gente chama, em Medicaid bonito, de que a gente quer aumentar a quantidade de volume estressado. Então, eu quero dar mais fluxo para o meu paciente, atuando aí nesse mecanismo fisiopatológico do choque distributivo. A gente vê que o século XXI tá difícil até pro volume que tá estressado, né? Complexo, né? É. Tá todo mundo burnoutado nessa época. Exato. Boa. Então, faz sentido a gente dar volume para você preencher um pouco de líquido, faz muito sentido a gente dar vasopressor quando eu estou pensando num choque distributivo, para eu aumentar o meu tônus, e aí eu tenho um benefício duplo, né? Eu resgato o meu volume estressado, e eu também gero um tônus arterial ali aumentado que me permite distribuir melhor o fluxo de sangue para os órgãos, né? Que é até uma pergunta que às vezes eu faço para os R1s, assim, do tipo, cara, para que a gente precisa de pressão, né? Não sei se já perguntaram por isso, mas eu me perguntei isso um bom tempo. Porque se você vai ver numa curva PV de ventrículo esquerdo, se à medida que a pressão vai subindo, você tende a subir pós-carga, né? E se a pós-carga está subindo, isso em tese dificulta o trabalho do coração, e isso para qualquer coração. Então, em tese, era para a gente funcionar melhor com uma pressão mais baixa. O problema é que a gente tem um desafio gravitacional para resolver, né? A gente está em ortostase, então você tem que mandar fluxo de sangue suficiente para chegar no cérebro. E aí você precisa também que o fluxo de sangue que vai para o cérebro seja maior do que o que vai para a ponta do dedo, por exemplo. Então, para você conseguir distribuir esses fluxos de sangue, você precisa de gradientes de pressão que você vai gastando, né? Então, o uso do vasopressor ele te ajuda a resgatar essa perfusão orgânica diferencial. Então, além do volume estressado, porque isso é uma dúvida que pode surgir, se é só volume estressado, a gente podia só dar mais volume, né? Mas eu também preciso garantir um certo tônus arterial para poder distribuir volume, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pensa ali no Berolase, né? Você aperta o dedinho, você vê se ele tá fazendo xixi. Enfim. É uma curiosidade que eu tinha ficado pensando na cabeça. Já até fui ver assim, tipo, vocês já viram quanto é que é a pressão de uma girafa? Cara, é bizarro, assim, se tiver curiosidade, ver na casa dos 300 de sistólica ali, porque tem um pescoço muito grande, né? Então, assim, eu sou cearense, isso geralmente não é um desafio pra gente, mas nas girafas parece ser. Mas enfim, voltando para o que interessa, a gente chegou à conclusão dos vasopressores e chegamos à conclusão que noradrenalina foi de cara a primeira escolha de vocês. Mas assim, a gente sabe que no mercado tem outros vasopressores. Por que a nora? Pô, acho que a Nora ela tem um perfil de mecanismo que ele é um pouco mais amplo, né? Então a gente vai ter um pouco de mecanismo beta, a gente vai ter um pouco de mecanismo alfa, então a gente vai ganhar um pouco de contratilidade desse coração e vai ganhar um pouco da ação da vasoconstrição realmente venosa barra arteriolar. Isso porque a gente sabe que muitos pacientes, por exemplo, principalmente no caso da sepse, eventualmente um quinto, um quarto desses pacientes também vão ter em algum momento grau de cardiomiopatia séptica. Então, esse coração dele pode ser que em algum momento também não esteja funcionando muito bem. Então, a gente consegue, de forma geral, não sei exatamente o que está acontecendo com esse paciente. A noradrenalina, muitas das vezes, mesmo que seja um choque cardiogênico, um choque séptico, esse momento do paciente ali, que ele acabou de chegar na sala de emergência, indiferenciado, que é mais o meu cenário, a noradrenalina, eu sei que ela vai responder boa parte das minhas perguntas. Então, ela vai ser meio que um coringa ali para o que está acontecendo com esse paciente, e depois, nossa, eu descobri que de fato, acho que era muito mais componente cardiogênico puro, não tem tanto problema de vasodilatação, não é uma questão de séptica. Então aí eu consigo pensar depois, tira a nora, entra do buta, pensa ali no que eu vou fazer no outro momento. Mas acho que como primeira droga, esse paciente acabou de chegar, não sei exatamente o que está acontecendo, ainda tenho dúvida do diagnóstico final, ela vai conseguir atuar um pouquinho no choque cardiogênico, vai conseguir atuar bastante no choque séptico, então acho que ela vai responder boa parte das minhas perguntas. Acho que fora isso, ela é barata. É um Assim, bom argumento pra gente. É um ótimo argumento que a gente tem que ir pensar. E todo mundo sabe mexer, assim. Não é uma medicação que você tem que, a partir do momento que você começa a trabalhar em cenários que, enfim, a noradrenalina é amplamente utilizada, a gente não tem que parar para fazer grandes contas e tem a facilidade de poder começar em qualquer acesso. Né? Até aproveitando que você já trouxe isso, quer falar assim, como que seria esse manejo fácil? Assim, acho que tem lugares que você trabalha, tem diluições padrão e tudo, mas
como que você pensa em diluir a nora? Onde que você começaria a infundir? Como é que você faria essa parte pragmática, Bru? Beleza. Acho que pensando em como que a gente vai preparar a medicação, é sempre importante vocês saberem qual que é a diluição do hospital que vocês estão trabalhando. Não é legal a gente ficar tentando colocar uma diluição da nossa cabeça, porque o importante é que todos da equipe, de todos os plantões, de todos os períodos, falem a mesma língua. Então, a maior parte dos hospitais aqui de São Paulo, por exemplo, sei que a Dani vai poder falar que acho que lá é meio diferente, faz a concentração padrão de nora, que são 4 ampolas, 16 miligramas, para completar 250 de soro. Isso dá uma concentração de 1 micrograma por ml. Na verdade, 64 microgramas por ml, desculpa. E que daí um jeito fácil, uma vantagem dessa diluição é que você consegue dividir ela pelo peso, porque se a conta da nora a gente usa a dose em micrograma, quilo, minuto, e a gente tem a bomba lá com ml hora, tá me falando que eu tenho, sei lá, 5 ml hora, e eu sei que a minha concentração é de 64 microgramas por ml, se eu dividir isso já pelos minutos que me interessam, eu vou ter 1 micrograma por minuto. Então, a velocidade de infusão que tá lá na bomba é o que eu tô, de fato, dando pro paciente. E daí é só dividir pelo peso. Boa. Se o R1 tinha dúvida de como que o assistente bate o olho na bomba e sabe em quanto que tá em micrograma quilo minuto, essa é a resposta. Eu achava incrível, né? Quando eu tava assim, eu falava, quanto que tá? E chega aquele momento da passagem de plantão, que você, putz, virou a noite acordado, fazendo 1 milhão de coisas, e aí a pergunta ao assistente é quanto que tá em micrograma quilo minuto? Eu falo, cara, eu fiz tudo, mas eu não calculei isso. E ele fala, não, ele bate o olho assim, sabe? Não, tá uns 7. Você fica assim, cara, como que pode, né? Que momento que chega esse nível de genialidade, que ele só olha pra bomba e ele sabe quanto tá micrograma quilo minuto. Tá avançado até na matemática, né? Exatamente. Eu voltei pra faculdade, eu voltei pro ensino fundamental. E, boa, então esse é um bom macete, acho que é uma boa forma bem prática de diluir a noradrenalina. E acho que algumas coisas aí da prática do dia a dia, né? Quando eu tava na faculdade, eu tinha muita dúvida do que as pessoas estavam falando. Eles falavam, não, tá com nora dobrada. E eu via todo mundo sério, eu balançava a cabeça sério, eu não sabia o que era nora dobrada, mas parecia ser algo ruim. Então, acho que a nora dobrada é simplesmente você diluir no dobro da concentração do que a Bru falou, né? E aí você tem naquele mesmo volume o dobro da quantidade de noradrenalina. Então, se fosse comparar com esse padrão do que a Bru falou, em vez de você ter 64 microgramas por ml, você vai ter 128 microgramas por ml, e daí por aí vai, até você podendo chegar até a infusão de noradrenalina pura, dependendo do quanto você quer restringir de volume. Porque acho que no fundo o que faz grande diferença das noras dobradas, triplicadas, quadruplicadas, não é a potência da ação, é só para restringir o tanto de volume que a gente vai infundir. Que para mim foi um desafio quando eu comecei a trabalhar no hospital que usa tudo em micrograma quilo minuto. Você para de pensar muito no número de ml que estão entrando por hora, né? Então acho que se tem uma desvantagem de trabalhar com a dose padrão do micrograma quilo minuto é que você tem que lembrar de ficar atento aos ml para esse doente não ficar congesto. E um outro macete aí que eu acho que vale a pena ficar de olho, assim, para mim já me gerou muita dúvida, não sei se já viram que às vezes tem alguns lugares que tem lá, você vai prescrever, a dose padrão seria 4 ampolas, seriam 16 miligramas, né, são 4 miligramas por ampola, e aí tem algumas que tem lá M-tartarato de norepinefrina, 8 miligramas por ampola, e aí eu ficava na dúvida se eu tinha que botar então metade das ampolas, e na verdade é uma bobagem, mas assim, o M-tartarato ele é o sal, e o que a gente usa é a dose de norepinefrina base. Então, é a metade disso. Então, se é 8 miligramas de M-tartarato na ampola, a norepinefrina base é realmente os 4 miligramas, é isso que a gente tem que usar. É igual, acho que são dicas boas essa e o fentanil, porque se você olhar, geralmente ele vem pequenininho, né? Equivale a de noradrenalina e o fentanil também, se não me engano, ele vem tipo 0 ponto, alguma outra coisa, e lá embaixo fica equivale a 0,05 microgramas, miligramas. Então tem uma coisa bem pequenininha que vai te ajudar ali na hora de você definir realmente quantas ampolas você vai colocar na diluição. E a gente tá aqui falando de diluir em soro em que soro, né? Acho que a diluição padrão da nora é para fazer em soro bicosado. Tem algumas discussões de que o soro fisiológico talvez possa diminuir a potência da noradrenalina. E aí acho que uma boa além dessa também, assim, o padrão acho que a gente dilui em glicosado, mas já vi diluir fisiológico, apesar dessa discussão, é qual equipe usar e se vocês botam a capinha da nora ou não.
o que for padrão da instituição. Não adianta você tentar comprar essa briga, independente do que seja. Então vai ser geralmente o que eu tenho acesso é o equipo laranja e com a proteção de Raios UV, né? raios UV. Fotoproteção. Beleza. Tem uma estabilidade aí da Nora, né? Em centro cirúrgico, teoricamente você vai usar por um curto período, enfim, nem precisaria, né? Mas, querendo ou não, a laranjinha dá uma impressionada maior ali. Eu me sinto mais confortável. Isso, exatamente. A gravidade do paciente. Se tiver dobrada com a duplicada, você já multiplica e vira log o negócio. De nada, Will. De nada. Vou levar pra vida essa. E aproveitando, então, a gente decidiu noradrenalina, a gente entendeu que ela tem vantagens, principalmente nesse contexto de choque indiferenciado inicial, mas mesmo se eu pensar só no choque séptico ali, eu tenho um efeito alfa-1 que vai induzir vasoconstrição, mas isso vai aumentar um pouco minha pós-carga, eu compenso isso com um efeito beta-1, que vai ter um efeito inotrópico positivo, até em doses mais altas um efeito cronotrópico positivo, então ele acaba que é um vasopressor que eu não tenho tanta perda de débito cardíaco, né? Uma coisa meio que balanceia a outra. Então a gente sabe que é fácil, é amplamente disponível. Acho que vimos várias vantagens pragmáticas aí da noradrenalina. Mas aí a grande desvantagem que eu vejo, assim, acho que todo mundo já passou por isso, tá, doutor, mas tem que passar o central, né? Isso eu acho que é uma coisa que eu vi essa mudança ao longo da minha formação, assim, que eu lembro de faculdade, estágio que fazia na emergência, era assim, pode estar morrendo, tem central, então soro, 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 soro. E ao longo da residência, assim, hoje em dia, eu lembro do início da residência, né, ser uma coisa que a equipe do departamento de emergência estava se acostumando, a enfermagem também estava se acostumando a aceitar o acesso à noradrenalina em acesso de via periférica, e hoje em dia é uma coisa comum, assim, tanto na UTI quanto na emergência, cara, esse paciente precisa, vai entrar, daqui a pouco a gente resolve o acesso. É engraçado que eu vejo isso acontecendo assim. Se o paciente tem um central, eu tenho a percepção que as pessoas ficam mais tranquilas de já começar a noradrenalina. Se é só um periférico, a chance de fazer mais um quentinho de volume é grande. Pensou mais vezes. Acho que só o cuidado que tem que ter acho que é evitar veias de curto calibre. Então, idealmente, fossa anticubital para cima, um gelco grande. Então, idealmente, um gelco pelo menos 20, 16, 18. E tem que ter protocolo também, né? De novo, assim, acho que não adianta você chegar. Peguei um plantão hoje no hospital que ninguém faz nora em veia periférica, que você vai querer botar na cabeça de todo mundo que vai fazer daquela forma. Porque o ideal é que seu serviço também tenha um protocolo de verificação desse acesso, né? Então, uma enfermeira, um técnico, alguém que vai ali de hora em hora, de 2 em 2 horas, olhar aquele acesso, ver se ele tá perto, se não tá extravasando, porque tem um risco possível, né? Difícil isso acontecer, mas pelo menos que exista essa cultura de que, nossa, vamos olhar e ver como é que aquele acesso tá, e não esquecer de ficar ali 12, 24 horas sem ninguém bater o olho e ver o que tá acontecendo com a vida daquele paciente. Eu acho que talvez até a mensagem que pode ficar assim: o doente tá ruim, tá instável, estabiliza ele primeiro, liga a nora no periférico, e aí você passa o central com calma, né? Porque acho que até dá mais tranquilidade pro seu central, você ter que passar aquele central no desespero ali só para ligar uma norinha, com tudo dando errado, doente em risco de parada e tudo, acho que é ruim. Então, beleza, começamos aí no acesso periférico, tá separando o material para o central, mas até lá você tem que fazer essa noradrenalina entrar e funcionar. E aí vem a pergunta clássica também de todos os plantões: em quanto que começa? Aquele clássico 5 ml a hora. É. Acho que assim, o paciente não tá com uma. Esse caso que a gente usou, então, PM de 50, fez a expansão. Eu vou começando ali um 002, 003 micrograma quilo minuto de nora. Que assim, para um paciente de 70 quilos vai dar em torno aí de uns 5 ml hora mesmo. E daí a ideia é que a gente vá titulando. Logo, 5 minutos. Eu vou reavaliando, vejo se a pressão está começando a subir. Porque a ideia da noradrenalina, na verdade, qualquer medicação, a gente tem que pensar no tempo de meia-vida. E para atingir ali o estado de equilíbrio, são 4 a 5 meias-vidas. Meia-vida da nora é em torno de uns 5 minutos, então até uns 20 minutos é o meu estado de equilíbrio. Eu não vou deixar ele hipotenso esse tempo todo. Então, entrei com esse 5 ml hora, meço a pressão na sequência, depois de uns 5 minutos. Não tá subindo, daí taca Lepal. A gente já vai subindo rápido a dose da nora, até porque tem o equipo todo que vai estar preenchido, mas para de fato estar caindo ali na veia e fazendo alguma coisa, vai demorar um tempo ainda maior. Então é aquele que às vezes eu jogo a nora lá pra cima e depois vou desmamando
Boa. Eu acho que esse é um cuidado que eu nem pensava, mas começou a se tornar muito real quando você começa a pensar em vou dobrar, triplicar a dose, aí você vai ter que mudar muito rápido a velocidade de infusão, você começa a pensar nisso, né? Porque uma coisa é um acesso periférico nosso, que deve ter, sei lá, 2, 3 centímetros, e aí ele cabe quase nada de ml ali. Outra coisa é um central ou um midline, outra coisa é um catéter de pique, por exemplo, né, que é muito mais comprido, e aí você vai ter que percorrer todo aquele trajeto, ou seja, vai ter que preencher todos os mls daquilo ali antes de começar a pingar na corrente sanguínea, né? Não. Acho que Então, se você pegar um cateter, por exemplo, que tem 1 ml de volume, se você botar 1 ml hora, você vai demorar 1 hora para que preencher. comece a entrar na noradrenalina, né? Acho que a gente falou disso, se não me engano, no episódio, acho que foi no primeiro de intubação, um dos dois sobre intubação, que é exatamente isso, a ideia de você deixar aquela nora ali correndo 2 ml hora para preencher aquele circuito e na hora que você realmente precisar, ele já vai estar na veia do paciente. E eu não poderia simplesmente burlar isso tudo e mandar um bolozinho de nora? Cara, e pior que eu estudei isso recentemente, tem estudos em população obstétrica e anestesia que eles fazem bolos de nora que pra gente é uma coisa meio, tipo assim, criminoso, né? Bolos de nora, você, tipo, bate assim na mão do residente, né? Para com isso. O que eu consigo falar é que acho que no nosso cenário, paciente crítico, sala e UTI, nada de evidência, mas tem realmente estudo de paciente grávida e anestesia que o pessoal costuma fazer bolos de nora, mas é isso, sim, extrapola muito de doses, não tem nada de protocolo minimamente estabelecido como a gente faz o push dose da adrena, assim. Mas tirou um pouco do meu preconceito de que, olha, isso aqui tá proibido, só que eu acho que ainda é cedo demais pra gente realmente definir o quanto que eu vou fazer, o quanto que é seguro ou não, mas acho que se fosse hoje em dia, se fosse um paciente parado, assim, nossa, não tem adreno, não tem nada aqui rolando, acho que ou eu deixaria aquela nora ali 600 ml hora por 2 minutinhos para chegar alguma coisa naquele paciente, ou eu faria um bolos com essa ideia de que, olha, acho que alguém fez, tem estudo sobre isso, aparentemente as pessoas não morrem imediatamente, né, tipo assim, injetei cloro na veia da pessoa, né, mas não conseguimos recomendar ainda exatamente o que, quanto, como fazer esse bolo de nora. Eu acho que um grande medo é de você fazer uma sobrecarga de vasoconstrição e o coração Não não aguentar. dá conta, às vezes até bradicardizar ali pela via reflexa, né? Enfim, mas realmente tem estudos aí de pessoas que fizeram, não é prática. Acho que de uma forma geral, até ser mais bem estudado, é uma Não coisa que a gente não. recomendaria. Não é uma coisa que eu costumo Não fazer é, na minha prática também, né? não tem segurança demonstrada ainda É, mais. é. E pensando nisso aqui também, vamos supor que para a gente ir progredindo aqui, então, esse nosso paciente, a gente começou a noradrenalina, começou esse 002 da Bru, aí ele estabilizou, mas ele logo continuou ficando hipotenso, e agora a nora está subindo, estamos agora em 0,15, a PM continua em 55, a gente subiu para 0,20, e a pergunta que eu faço para vocês é, até quando a gente vai nisso? Tem uma dose máxima de noradrenalina para a gente pensar, ou será que nem vale a pena continuar pensando em Nora, a gente deveria estar migrando para uma segunda droga. Acho que assim, qualquer paciente que esteja piorando para, senta e repensa o que está acontecendo. Então, pode ser que de fato ele esteja com um choque séptico ainda em curva de piora, que vai precisar de doses ascendentes de vasopressor, mas é bem possível que tenha alguma outra coisa que pode estar acontecendo. Então, tem uma parte significativa dos pacientes com choque séptico que podem evoluir com miocardite por conta da infecção. Então, talvez a gente precise de uma outra classe de medicação, e não de mais vasopressor, de mais noradrenalina, de mandobuta, por exemplo. Lembrar que droga vasoativa, independente de qual seja, ela vai ser uma ponte até a gente corrigir o problema. Então, a gente estava falando aqui do caso que era uma colecistite aguda. Enquanto não operar e não tirar aquele negócio, não tem milagre que a Nora vai fazer. Acho que isso é uma das coisas que a gente escuta muito os residentes que estão no comecinho, assim, os primeiros plantões, tipo, o paciente chocou, eu comecei com a Nora, tipo, tá estável, tô tipo, Resolveu o problema. pressão boa, tá, fala, beleza, não, ótimo, conduta boa, mas por que ele tá chocado? Eu falo, meu Deus, não era só começar a Nora? A gente tem que pensar no motivo. Então, acho que essa é a primeira causa. Entendido que, de fato, o paciente tem só um choque distributivo e não tá precisando de outra medicação, um inotrópico, por exemplo, a gente começa a pensar em associar um outro
vasopressor, porque não adianta eu saturar todos os receptores que eu tenho ali, quem nunca dobrou a nora, Uhum. e, na verdade, continua mesmo ml hora, que na prática vai dar o dobro do micrograma quilo minuto, e a pressão continuou completamente inalterada, né? Porque, na verdade, tem tudo quanto é receptor saturado, então não adianta ficar aumentando a dose. Então, eu pensaria em usar um segundo vasopressor que atue em um mecanismo diferente, que é a outra menininha dos olhos de ouro, é a vasopressina. Boa, eu acho que eu penso muito parecido. Então, eu gostei desse raciocínio que a Bruna trouxe, assim. Tem um paciente que está acendendo droga vasoativa ou está dando errado de uma forma geral, é sempre um momento da gente parar e pensar se a gente está no caminho certo, né? Então, putz, será que eu estou diante realmente de um choque distributivo? Será que não tem um choque cardiogênico? Será que não tem outra coisa por trás? E aí eu lembro da época da faculdade também, o pessoal me ensinaram um mnemônio que eu gostava, assim. Se a nora não está funcionando, procura o saque, que era ver se tem sangramento, acidose, olhar o coração e checar o cálcio. Que são causas aí, talvez você tenha uma baixa resposta da noradrenalina, né? Tá sangrando ali ou tá muito hipovolêmico, talvez você não vai conseguir esse resgate do volume estressado que a Bruna falou. A gente sabe que a acidose atrapalha um pouco a ação das catecolaminas mesmo. Isso é uma bomba que está falhando, então talvez o caminho seja da butamina. E aí o cálcio é um toque de misticismo aí, mas parece que em doentes muito chocados, muito graves, se você normalizar essa hipocalcemia, parece ajudar, até porque se a gente parar pra pensar, o cálcio ajuda na contratividade muscular, né? Pelo menos meu coração fica em paz. Exato, exato. Pelo menos ele pode até estar chocado ruim, mas vai estar com cálcio normal, né? Exatamente. Assim, acho que tem estudo que mostra que para a média dos doentes críticos você ficar normalizando o cálcio não faz diferença, mas acho que para esse doente, além do doente, sei lá, que está sangrando, com muita coagulopatia, esse doente acho que vale a pena a gente corrigir o cálcio, né? Droga vasoativa em dose alta. Então, a Bruna trouxe aqui a ideia da vasopressina, que eu acho que aqui no Brasil é praticamente um consenso, que é o segundo vasopressor de escolha. E o que eu vejo muita dúvida é qual dose é a dose para você dizer que está na hora da vasopressina? Eu já vi discussões de 0,2, 0,3, 0,5, 1 micrograma. Como é que vocês usam na prática de vocês e por quê? Eu sou do time da vaso precoce. Então, eu acho que quando eu comecei a estudar, isso também época de faculdade, estágio em emergência, era tipo 0,5. Então, a hora que chegou ali, vai entrar a vasopressina. Mas eu, pensando de novo nessa questão, nossa, eu tô aumentando essa droga, ela não para, por mais que aumente, essa PM tá saindo de 50 para 51, para 51, para 51, acho que manter a mesma estratégia geralmente não é a resposta certa. Então eu prefiro começar mais cedo, eventualmente eu vejo, nossa, putz, acho que talvez eu tenha passado tenha pesado a mão, mas esse paciente ele ficou esse momento todo com uma pressão de perfusão adequada, e depois eu jogar para baixo do que ficar insistindo, nossa, passei uma hora aqui, agora que ele chegou com 0,5, ele continua não respondendo, agora sim eu vou botar na vasopressina. Então eu para mim eu uso aí algo em torno de 2 a 25, 0,02, 0,25, né? Tá. De corte para começar a vasopressina. Acho que o racional que eu uso também é esse, é o que a gente tem de maior evidência atual. E uma das outras coisas que eu levo em consideração é o perfil de efeito colateral. Então, o paciente está muito taquicárdico, antes de eu pensar em controlar a frequência, eu vou pensar em associar uma segunda droga que me permita reduzir a dose da noradrenalina. Então, a vasopressina entraria nesse sentido também. Entendi. Então vocês buscam uma terapia vasopressora multimodal, pensando em equilibrar efeitos colaterais com benefícios de cada um. A gente parece estar já com muita sobrecarga de catecolamina, talvez realmente não faça sentido aí de 0,2 para 0,3 para 0,4. Talvez eu associar uma vasopressina um pouco mais precoce vai ser melhor. Por outro lado, talvez se eu tenho um doente que ele está ali com 60 de frequência cardíaca, talvez eu ir de 0,2 para 0,3, ele ganhar um pouquinho mais de catecolamina vai fazer sentido, mas também mais ou menos não está tendo mudança, ainda assim faça sentido eu entrar com essa vasopressina, e não com 0,2, mas com 0,3 ou 0,4. Talvez a gente pode individualizar, mas na minha cabeça fica a ideia de que a partir de 0,2 está ali piscando a ideia de que eu deveria estar pensando em associar um segundo vasopressor, né? Acho que até por isso tem que tomar cuidado com os serviços que usam as bombas em ml hora. Então, tenham mais ou menos os valores na cabeça do que significa mais ou menos 0,2 para o seu paciente, porque eu sempre brinco que não exatamente nesse momento, que é o todo que a gente vai ter que
ir avaliando do doente, se ele tá piorando, né? Que, tipo, beleza, agora eu cheguei em 0,2 que eu vou pensar em outras coisas, mas é a caixinha do choque refratário que é o que eu uso pra falar do saque Uhum. que você comentou, né? De pensar em coisas que podem estar perpetuando o choque. Boa. E a gente falou então um pouquinho da vasopressina, é, de ser uma coisa meio multimodal, de agir por um mecanismo diferente. Que mecanismo seria esse? E por que seria vantajoso associar? Ó, perdão, a noradrenalina que a gente tinha comentado antes, ela vai atuar nos receptores alfa e beta. Então ela vai ter um receptor tanto nos vasos quanto um receptor no coração. A vasopressina, ela não vai ter nenhuma ação no coração, então ela vai atuar nos receptores de V, se não me engano é V1, V2, ou V1 e V3, agora eu posso estar enganado. Vem um V1 e V2. V2. Então ela vai ter uma ação exclusivamente nos vasos, tanto nos vasos do nosso corpo em geral, quanto nos vasos renais. Então tem inclusive uma possibilidade de algum melhor desfecho renal, que a gente nunca conseguiu provar, com a vasopressina. E tem uma vantagem também de alguns pacientes em específicos, muito arte, isso fora um pouco da medicina, talvez nesse paciente que ele tem um TEP, que ele já está com uma vasoconstrição pulmonar importante, que ele tem receptores beta nos vasos pulmonares também. Se a gente usar uma vasopressina, talvez a gente poupe de aumentar essa hipertensão pulmonar dele, aumentar essa sobrecarga que esse VD vai ter e a gente vai acabar colocando mais receptores no vaso, né? Então, talvez o paciente do TEP seja um paciente, isso sem nenhum estudo mirabolante, mas é meio que plausibilidade biológica. Talvez esse paciente com o TEP seja um paciente para a gente começar com uma vasopressina de uma forma um pouco mais precoce, pensando em não sobrecarregar tanto esse VD e aumentar mais o tônus vascular dele, né? E talvez algum benefício renal por você aumentar a contratividade né? Posso estar confundindo agora. Do capilar aferente, né? De aumentar a Do, pressão de perfusão? do renal. Eferente, Eferente, perdão. da saída. Então, legal, isso daí é um racional fisiológico bem interessante. Esse, assim, realmente não tem RCT muito, ou pelo menos nenhum grande que eu conheça vai comparar as duas coisas, mas tem um racional fisiológico sólido, a gente vê isso sendo discutido na beira do leito, né? Que é o paciente que ele tem uma disfunção de ventrículo direito, ele tem um HP agudo, hipertensão pulmonar aguda, e aí você induzir mais vasoconstrição pulmonar, você pode piorar isso. E a noradrenalina vai fazer isso um pouco, né? A gente tem receptores alfa-1 na vasculatura pulmonar, mas não temos receptores V1. Então você faria uma vasoconstrição periférica. E por outro lado, uma das coisas que eu vejo as pessoas argumentarem é que um lugar que a gente tem muito receptor V1 é na circulação esplâncnica. E é dali a maior parte do volume estressado que você recruta com a vasopressina. E aí até o análogo dela, a terlipressina, ganhou muita fama no uso dos cirróticos, né? Aqueles que aparecem com sangramento digestivo alto, de etiologia varicosa, a gente fazia a terlipressina para fazer vasoconstrição esplâncnica ali melhor e ele diminuiu o sangramento. Tem alguns estudos disso com vasopressina também, mas geralmente vão em doses bem mais altas do que a gente costuma usar no choque séptico. Qual a dose que vocês costumam usar na prática de vocês? Acho que é diferente da noradrenalina, aqui a gente não pensa na dose corrigida pelo quilo, pelo peso, né? Então vai ser unidades por minuto. Então eu começo ali, geralmente a dose que a gente usa é até 0,06 unidades por minuto. Então começa 0,02, 0,04. E a outra grande diferença comparado com a noradrenalina é que a nora tem uma meia-vida bem curtinha, então são 5 minutos. A vaso tem uma meia-vida mais longa, são de 10 a 20 minutos. Então, qualquer alteração que eu faço na vaso, seja para cima, seja para baixo, eu vou ter que ter mais tempo de observação para ver qual vai ser o efeito. Acho que só um disclaimer dessa questão do TEP que a gente tinha comentado antes, porque acho que tem uma vertente de uma pessoa, acho que é fascinada pela vasopressina, que inclusive recomendo você começar a primeira droga de vasopressina nesses pacientes, que não é uma recomendação adequada, não saiam daqui com essa ideia. Quando eu falei de começar de uma forma mais precoce, talvez não esperar o 005 e mais para a linha do 002. E fica aí de sugestão de ouvir nosso episódio do Fica TEP, essa que é onde a sugestão gente do vai episódio TEP. discutir isso mais a fundo. E acho que a vasopressina, lembrar da dose, a mais convencional é de 004, mas eu acho que pacientes que estão ali peri-morte, eu também tem estudos comparando com 006, que o segurança é muito similar. Então, aquele paciente que eu acho que ele está realmente muito, muito próximo de partir, eu jogo um pouco para cima, eu chego no 006 e depois eu tento diminuir. Então acho que a dose padrão que a gente vê ser usada ali é 001 até um 004.
ou 002 até um 004, podendo chegar até um 006 se você é um serviço mais favorável à vasopressina. É, esses estudos que eu vi aí, por exemplo, comparando com eficácia com terlipressina para diminuir sangramento, chegava a dose de 0,2, né? Então é quase 10 vezes mais, é bem acima. E o grande problema que ele foi visto, e é bem descrito na clínica, é a isquemia digital. Então faz uma vasoconstrição muito intensa arterial, esses pacientes fazem isquemia de dígitos ou fazem isquemia mesentérica. Eu acho que eu não lembro de ter pegado, assim, na minha prática, pacientes com isquemia digitais, assim, já vi em serviço, mas não dos pacientes que eu cuidei, mas eu lembro de uma paciente que teve isquemia mesentérica, então acho que uma coisa para ficar de olho, principalmente nesse paciente, você está fazendo doses mais altas, é ver se isso não está fazendo mal para o paciente, né? Tá tendo dor abdominal, abrir um abdômen agudo, uma distensão abdominal meio estranha, talvez ficar atento, e ficar atento à perfusão digital, que isso aí pode ser um sinal que está piorando. Em Eu breve a lembro. gente vai fazer um episódio aí de cirrose também, vai chegar o momento. Acho que uma pergunta que sempre rola é, nossa, esse paciente já tá com nora, e aí bota TERL não bota? Ou ele já tá com vaso, bota TERL não bota? Né? Em breve, respostas. É isso, mas acho que talvez a mensagem para ficar da vasopressina é: pô, devemos pensar em usar ela de forma mais precoce, talvez ali a partir de 0,2 de nora a gente já está trabalhando com a ideia de um segundo vasopressor. Se eu for entrar com vasopressina, lembrar que a dose ela é baseada em unidades por minuto, e aí a dose exata para começar é variável, tem gente que costuma começar com dose mais alta, tem gente que começa com dose mais baixa e vai titulando, mas lembrar que ela tem um tempo de ação mais longo. Acho que assim, só de curiosidade, a noradrenalina era um neurotransmissor, né? Então é uma coisa que fica ali na junção, é uma ação super rápida. A vasopressina é um hormônio, então em tese ela foi feita para se difundir e espalhar pelo corpo todo. Ela tem uma duração no corpo de ação mais longa. Então talvez gravar que são tempos de ação diferentes, né? Noradrenalina a gente vai titular a cada 5 minutos, acho que a vasopressina a cada 40 minutos, 1 hora, você vai titulando, principalmente acho que para reduções, né? E uma das dúvidas que eu vejo muito grande surgir assim é: o paciente está melhorando, quem que vocês tiram primeiro? Essa é clássica também. Acho que tá junto com a da TERL da Nora Vaso. Eu sempre começo de mamar a nora. Até porque, pensando que essa terapia multimodal é uma das coisas que tem um efeito bacana, acho que a ideia é tentar manter a menor dose possível dos vasopressores que a gente está usando. Então, eu vou tentando baixar primeiro a noradrenalina e depois a vaso. Assim, até tem estudo que comparou as estratégias de qual você vai desmamar primeiro. E o principal estudo que mostrou é que se a gente desmama primeiro a nora e depois a vaso, geralmente os pacientes recorrem menos hipotensão e a gente consegue desmamar mais rápido. Então, quando começa a desmamar a nora, quando chega ali nos seus 0,2 de nora, que é quando a gente começa a pensar em associar a vaso, começa a baixar a vaso. Boa. Então acho que essa é uma dica prática bem legal, né? Já que tem uma incerteza, escolhe um, e aí eu faço bem parecido com a Bru também. Eu chego e digo, ó, vamos baixando a nora até chegar em tanto, a partir de tanto da nora, sei lá, 10 ml hora de nora ou 0,2 de nora. Agora a gente vai começar a baixar vaso, e aí faço sempre um por vez também, porque às vezes vai fazer tudo junto, as meias vidas são muito diferentes. Acho que acaba se batendo e dá errado, né? Só uma coisa que a gente não comentou, a gente falou da diluição da Nora, mas a gente não chegou a falar da diluição da Ah, vaso. boa. Que é uma coisa meio atípica, né? Que é uma ampola minúscula, que ela vem 1 ml e você vai diluir para 99, e aí disso você vai ter unidades fixas que você vai colocar, né? Que se você, nessa diluição, sempre múltiplos de 3, né? Então 3 ml 001 unidade, 6 ml 002 e assim por diante até o teto de mais ou menos ali 12 ml, que vai dar 004 unidades por minuto. E como a Bruna falou mais cedo, não ajusta por quilo, é isso, pronto, acabou. Perfeito. Matemática com o Dr. William Rangel. Aulas de Kumon. Assim, mil e utilidades. Bom, então a gente falou de noradrenalina, a gente falou de vasopressina, e sendo bem honesto, acho que são os dois vasopressores principais em uso aqui no Brasil. A gente sabe que tem outros aí no mercado, né? Os anestesistas usam muito o metaraminol, que é o famoso Aramin, e é uma droga que tem um potencial interessante, até os australianos usam isso muito na UTI, e ela tem a grande vantagem ali de você conseguir usar de forma segura no acesso periférico, mas acho que não é muita prática aqui na UTI, não acho que vale a pena a gente discutir, porque é um remédio mais caro, geralmente não é disponível fora do ambiente centro cirúrgico no Brasil. Da mesma forma, acho que efedrina não é uma coisa que a gente costuma utilizar tanto no ambiente da UTI.
Acho que outros vasopressores que eu vejo muito serem discutidos aí no ambiente de terapia intensiva e emergência são a angiotensina, né, que ainda não tem liberação no Brasil, então acho que pode ficar como uma curiosidade para um próximo episódio. E um que eu acho que merece uma discussão de episódio à parte também, que é o azul de metileno, porque esse aí tem várias controvérsias no meio e tem usos para além do choque, né? E a gente tem remédios que eles têm ações mais mistas, né? Inotrópicos, cronotrópicos e também vasopressores, que acho que seria principalmente a adrenalina e a dopamina. E aí, como nós falamos no começo, acho que esse era um episódio voltado principalmente para os vasopressores, para aqueles remédios que a gente faz buscando aumentar a pressão, a resistência vascular periférica. Então a gente vai deixar um gostinho aí de coisas para trazer no futuro para vocês. Então ó, fica de olho aí nos próximos episódios sobre inotrópicos e cronotrópicos para a gente discutir também dopamina e adrenalina. Eu acho que eu estou satisfeito aí de Nora, de vaso, me sinto com a PAM boa, bem perfundido. Vocês, tudo bem? Ótimo. Boa, pessoal. Então, com isso, chegamos para a parte mais divertida, que são as dicas da quinzena, onde eu posso aprender com vocês dois o que eu vou fazer nos próximos 15 dias. Boa, vai lá, Will. Boa, eu comecei uma coisa essa semana, tava falando com a Bruna ontem isso, que agora eu tô bem brasileiro, né, bem capoeirista. Comecei uma aula de capoeira essa semana, putz, eu gostei muito. Achei bem legal, porque tem uma parte, assim, todo início, né, você faz ali o aquecimentozinho. Eu achei legal porque tem um gingado, né, então tem uma parada legal de você, realmente é uma dança, né, misturado com uma luta. Eu achei bem lúdico, assim. Então você se movimenta bastante. Eu tenho um quadril que é meio congelado, então eu achei legal para poder me preparar para as próximas danças que eu vou começar a fazer. Boa. Para quem não sabe ainda, agora a gente está postando no YouTube, vocês vão ter o privilégio de ver O gingado da capoeira. o William Pelve congelado gingando no próximo episódio. Espere e verá. Vai viralizar isso. Vai, essa vai. Minha dica da semana é para quem tiver precisando descansar o quadril, o filme O Convite. Acho que é um filme que tá sendo super falado aí. Eu geralmente não sou a pessoa que assiste os filmes que estão bombando, então assisti ele por acaso na primeira semana. E de fato é um filme muito bom, 4 atores, um cenário, parece que foi feito um negócio em uma sentada. E ele demorou a me pegar, não é que eu comecei a assistir e falei, nossa, que filme massa logo de cara. Mas ele vai te envolvendo e acho que os sentimentos que ele vai te despertando ao longo do filme, assim, são bem interessantes, trazem algumas reflexões. É um filme que vale super a pena. Bruna, para por aí porque eu ainda não vi. Spoiler. Esse daí tá na minha lista, a gente conversa no próximo. Não. Não, só me deixou com vontade de ver. Esse aí tá na lista, esse tá na lista. Isso achei legal que eu vi no cinema também. Na minha sessão, cara, tinha casais idosos, casais de jovens. Eu, que tô um pouco no meio do caminho hoje em dia. Nem jovem, nem idoso. Depende do dia da semana e do horário. Eu achei engraçado que assim, cara, todo mundo ria. Todo mundo. Você via momentos que um grupo se identificava, outro grupo se identificava, mas eu achei ele bem agradável, grego estranho. Esse aqui foi pra ele me incluir, porque ele sabe que eu sou mais velho e tal. Tá bom. Alma de Deus. Boa, minha recomendação, então eu vou aproveitar e vou fazer 2 recomendações. Tem uma recomendação mais séria, assim, de um livro que eu comecei a ler agora, que eu acho que vale muito a pena. Eu não sei se tem em português, eu tô lendo no inglês original, chama Misbelief, um cientista social israelense que acho que trabalha nos Estados Unidos, chamado Dan Ariely. E ele ficou famoso aí, se você é do núcleo dos negacionistas, ele se tornou um alvo negacionista muito grande depois do Covid, porque ele ajudou alguns governos assim, a fazer campanhas para orientar o uso de máscara e tudo, defender vacinas. Que absurdo. E aí, exato. E aí surgiram várias teorias da conspiração nas quais ele é um reptiliano de uma outra dimensão que veio para tornar as crianças mais burras para elas serem mais servis e por aí vai, através do uso de máscaras que diminui o oxigênio do cérebro das crianças. E aí umas coisas malucas assim, tem várias coisas dessas na internet. E esse livro ele vai atrás de entender o que leva pessoas que eram funcionais, racionais, faculdade, tudo, a de repente começar a acreditar em todos os tipos de teoria da conspiração. Então ele se aprofunda bem nessa questão da racionalidade ou irracionalidade humana. Estou achando bem divertido de ler. Vale muito a pena, apesar de parecer complexo, a leitura é super fluida.
Tá vendo? Eu tô fazendo capoeira e o Paulo lendo um israelita que faz, putz, de inglês. Foda, né? Mas para contrabalancear, essa semana eu fui ver o último Homem-Aranha, tá recomendado para quem gosta de universo Marvel. Muito bom, Tom Holland tá ótimo. Vale a pena ali as 2 horas e meia para você esquecer que a vida é um problema. Esse filme realmente eu gostei bastante. Boa. E falando de coisa boa, a gente vai entrar de férias. Então vamos ficar um período aí sem postar episódio novo. Deixar uma vontadezinha de quero mais. Mas a gente promete que a gente volta e a gente volta com tudo, todos os episódios que a gente falou que ia gravar e com bastante coisa legal. E aproveitando então, se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de dar 5 estrelas e de seguir o Código Crítico no Spotify, no YouTube, no Instagram. E podem mandar mensagens pra gente, interagir, a gente está aqui à disposição. E por último, a gente gostaria de lembrar que esse aqui é um podcast voltado principalmente para a educação médica. As opiniões que a gente expressa aqui, elas são as nossas próprias, frutos das nossas vivências, dos nossos estudos. O que a gente está trazendo aqui para vocês não representa de forma alguma os protocolos, os posicionamentos ou as práticas das instituições onde a gente trabalha. A gente reforça que as decisões clínicas de vocês devem ser sempre baseadas no contexto de cada paciente, na interpretação de vocês mesmos sobre as melhores evidências disponíveis e sempre buscando seguir os protocolos dos lugares onde vocês trabalham. E se você estiver ouvindo esse problema e tiver algum problema de saúde, lembre de procurar o seu médico. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima quinzena. Então...